Olá, gente, nós vamos agora começar a estudar a unidade 1, né, que fala sobre as relações entre pensamento e linguagem. Qual é a relação que existe entre o pensamento e linguagem? Nós vamos compreender o sentido de tudo isso agora nessa unidade, ok? Eu escolhi Piaget, assim, para a gente falar um pouquinho de Piaget e Vygotsky, para que a gente possa estar compreendendo o processo de linguagem, né? Tem também Bakhtin, que também fala muito da questão do discurso, da narrativa, né? Da importância da narrativa na vida do indivíduo. E aí, aqui a gente discutindo um pouquinho sobre Piaget e Vygotsky, eles dizem o seguinte: numa comparação do discurso da criança ao do adulto, você chega à constatação de que o desenvolvimento total segue uma evolução. A função primordial da linguagem, tanto nas crianças como nos adultos, é a comunicação e o contato social. E a gente sabe o quanto interfere todo esse processo da linguagem, do desenvolvimento da linguagem entre as crianças, né, e dos adultos com as crianças também. Por quê? Porque à medida em que você vai estimulando, né, essa fala, essa forma de pensamento, você vai dando a liberdade da criança expor o que ela está pensando, né, externar toda a palavra em forma de discurso, a compreensão, pela questão da leitura e da escrita, ela começa a ganhar um novo sentido, né, a partir dessa relação do discurso, ok? E aí a gente vai também falar um pouquinho sobre a história da alfabetização, né, que até 1808 não era permitido no Brasil a publicação de livros nacionais. Eu peguei esse infográfico que está realmente lá no material de vocês, e eu achei bem interessante, né? Na segunda metade do século XIX, ocorreu o impulso nacionalizante das cartilhas em alguns estados brasileiros, que se consolidou nas primeiras décadas do século XX. Então, as cartilhas, elas passam realmente a fazer parte da vida do indivíduo nas primeiras décadas do século XX. Eu lembro que quando eu fui alfabetizada com aquela cartilha que vendia no jornaleiro, né, que tinha uma moça na frente, igual a tabuada que a gente compra, né, no jornaleiro. Essa cartilha também era assim. A partir de 1980, os métodos e as cartilhas deixaram de ocupar um papel central no ensino da leitura e da escrita. Então, porque a partir de 1980 a partir desse momento, se começou um estudo mais aprofundado, né, sobre essa questão da leitura e da escrita, que não estivesse atrelado a uma cartilha, né, porque nós sabemos o quanto as cartilhas influenciavam muitas vezes as crianças nas limitações, né, na questão de produção de um texto, na leitura desse texto. As cartilhas, elas eram, às vezes, trabalhadas de forma que não tinha nada a ver com a questão de onde o indivíduo vivia, o que ele fazia, né? Então, nessas cartilhas, pouco se observava o crescimento do indivíduo para produzir um texto, para entender, né, a função social da escrita. Por que ele aprende a ler e escrever? E aí, a partir do século XX, enfatizou-se o processo de construção do conhecimento, priorizando o trabalho com diferentes suportes e portadores de textos reais que circulam na sociedade. É quando chega, né, o construtivismo. Isso me preocupa, porque o construtivismo chegou aqui no Brasil de uma forma um pouco truncada, né? As escolas começaram a dizer que eram construtivistas, a deixar as crianças agirem do jeito que queriam, sem disciplina, sem organização, e o construtivismo não é isso. A gente enfatiza a construção do conhecimento, né? O construtivismo não é um método, ele é uma proposta de trabalho que se dá a partir da construção do conhecimento, ou seja, o indivíduo vai estar produzindo um texto, ele vai
se envolver com aquela produção, ele vai, através de suas hipóteses, né, ele vai começar a testar o pensar, né, a sua forma de pensar em relação à questão da construção da leitura e da escrita, né? Aí também encontrei esse material que eu achei bem interessante, né? A alfabetização na antiguidade. Aprendi-se a ler e escrever e lendo algo já escrito e copiando. Então, as crianças eram muito mais preparadas para serem copistas do que produtores, né? Produtores de uma linguagem, produtores de uma leitura, de uma escrita. E as crianças tinham um pouco de receio, né? De errar, de eu vou escrever, será que está certo? Não, isso eu não posso fazer porque minha professora ainda não me ensinou. E tinha lá, você tinha que estudar uma coleção de palavras, né? Eu mesma fui alfabetizada dessa forma. Você tinha um banco de palavras para você estudar, né? Você tinha uma leitura exaustiva, às vezes a leitura não tinha nada a ver com o seu interesse. Você tinha que fazer aquela leitura exaustiva de textos famosos e você tinha que escrever, né? O seu próprio texto a partir daquilo que você leu e copiou, né? Aí ele diz até aqui que o trabalho de leitura e cópia era o segredo da alfabetização, né? A aprendizagem por transmissão de conhecimento. Já na Idade Média, a alfabetização geralmente ocorria em casa, portanto não era uma atividade escolar, né? Era decorar o nome das letras, era somatório dos valores sonoros das letras, era descoberta da palavra escrita. E aí, assim, vem aí no século XV, XVI, o aparecimento das cartilhas, aquilo que a gente acabou de falar, né? Quando entra no mercado, a criação da imprensa, né, é a maior divulgação do material escrito. Então, isso aconteceu no século XV e no século XVI. E aí a gente tirou aqui que a alfabetização gira em torno de 3 aspectos importantes da linguagem: na fala, a escrita e a leitura, né? Analisando esses 3 aspectos, tem-se uma compreensão melhor de como são as cartilhas ou qualquer outro método de alfabetização. Se você realmente se pautar na questão da oralidade, né, da fala, né, de como a criança escreve, como ela pensa, como ela põe essa escrita no papel e sobre a leitura, nós vamos compreender que as cartilhas vão ser só um aporte, né? Assim, na verdade, um suporte, né, para que o desenvolvimento da alfabetização consiga se dar, ok? E aí, nesse momento é que surgem os métodos de alfabetização, que a gente vai até estudar mais à frente, e que se divide em sintéticos e analíticos, né? Os sintéticos é a parte da soletração, né, do fônico, daquele tatatã, dadadã, bababã, né, que a criança aprende o som do fonema, né, e não propriamente a letra, né, o som da letra, ela aprende o som do fonema, né, então é o b do B, né, é o t do T, o método silábico, que é o tatetitotu, né, quantas pessoas foram alfabetizadas pelo tatetitotu, babé, bibobu, mas aí eu pergunto, o que é um tá na vida de uma pessoa? O que é um ba? Eu não posso acreditar que assim, para eu escrever e para eu ler, eu não preciso ter sentido, né, das coisas. Como é que eu vou escrever um ba, se eu não tiver uma relação desse ba com algum objeto, né? Por exemplo, o ba da banana, né? Então, se eu faço essa associação do ba da banana, eu consigo ter essa visão mais clara. Então, eu não vou entrar no processo de decorar, eu vou entrar no processo de entender, né? Os analíticos, que é a palavra ação, que é quando a gente pega um texto, tira a palavra do texto e vai trabalhar em prol daquela palavra, né? Que é um pouco do método Paulo Freire. A sentenciação, quando a gente pega a palavra dentro da frase, né? E trabalha a frase por completo.
E o método global de contos e textos, que é quando a gente trabalha com as palavras dentro desses textos, né, e dentro desses contos. Por exemplo, alfabetizar as crianças a partir de literatura infantil. Ok? Por último, eu tenho aí a referência bibliográfica do que a gente conversou agora nessa unidade 1, e eu espero ter ajudado vocês de alguma forma. Tá? Um grande abraço, até a próxima.